Que bem você respondeu. Bem feito. Obrigado por terminar isso para nós. Bom trabalho. Eu pego na cabeça. Certo. Você fez um trabalho incrível. Acho que até te surpreendeu. Fernando, aqui. É o momento de um capítulo especial do caminho. Por quê? Porque por essa série passaram grandes nomes, mas nunca um piloto latino-americano. Nesta ocasião, toca um que, em 2024, fechou um ciclo com a Fórmula Desconhecida. E se abrirá novamente, mas cuja história 13 anos no circuito máximo merece. Em um vídeo desta série, senhoras e senhores. O capítulo passado foi relembrando uma das maiores lendas da Fórmula 1, mas, neste caso, a lenda mexicana. É a vez de Sérgio Checo Pérez ter seu capítulo nesta minissérie, que teve uma trajetória de 13 anos na Fórmula. Mas uma vida dedicada ao automobilismo que será relembrada neste capítulo da jornada, onde revisaremos o legado do piloto mexicano no circuito máximo. Como ele se manteve por tantos anos na elite do automobilismo, seus resultados e seu palmarés. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao capítulo 7 de O Caminho de Sérgio Checo Pérez. É hora de começar com a biografia do piloto, sobre o qual vamos falar hoje. E nosso protagonista se chama Sérgio Michel Pérez Mendoza. No México e em partes da América Latina, é comum que pessoas chamadas Sérgio sejam apelidadas de Checo, e foi o apelido que ele levou por praticamente toda a sua vida. Nasceu em 26 de janeiro de 1990, em Guadalajara, no México, filho de Antônio Pérez Garibay e Marilu Mendoza. Contrariando o que muitos acreditam, Checo, o piloto mexicano, não nasceu em berço de ouro. Seu pai o introduziu no mundo do automobilismo, pois tinha contatos em uma oficina mecânica. Graças a isso, ele conheceu alguém que o introduziu completamente no automobilismo mexicano. E logo pôde viver dessa paixão. Ele se aposentou após uma lesão, mas queria que seus filhos seguissem seus passos. Neste caso, ele teve 3. Além de Checo Pérez, há seu irmão Antônio Pérez Mendoza e sua irmã Paola, e o pai de Checo. Nunca duvidou em apoiar Antônio e Sérgio para que eles se tornassem pilotos eventualmente. Checo começou cedo no kart, se destacando pelo enorme controle que tinha nessas corridas. Ele venceu diversos campeonatos de kart no Brasil, destacando sua pouca idade e grande habilidade de condução em campeonatos com pilotos muito mais velhos. Porém, durante uma competição, teve contato com um piloto com bons contatos na Federação Nacional de Karts. Isso levou à desqualificação do Checo do campeonato nacional. Além disso, sofreu várias situações parecidas. Há uma anedota que, prestes a começar uma corrida após um protesto, homens entraram na pista antes de iniciar uma corrida para carregar o kart junto com o Checo e retirá-lo da corrida antes que ele pudesse competir. No entanto, destacam-se participações, como na categoria Shifter, onde chegou a liderar o campeonato, terminou em terceiro no desafio Telmex e venceu as finais internacionais, 125, tornando-se o piloto mais jovem a vencer. Essa exposição e os resultados no campeonato nacional abriram as portas para ele competir nos Estados Unidos da América. Em 2004, aproveitou para entrar nas competições profissionais e dar o salto para competir nos Estados Unidos da América, em uma competição que naquele momento se chamava Fórmula Dodge National Championship, mais conhecida como Skip Barber. Conseguiu competir em diferentes categorias, a Midwestern Race Series e o Campeonato Nacional. Na Midwestern, terminou em 7º nos pontos, com 2 vitórias e 3 pódios em 8 corridas. No Campeonato Nacional, terminou em 11º, com apenas 1 pódio na temporada. De fato, sua participação foi notável, sendo reconhecido como o melhor novato naquele momento. E também fez história ao ser o piloto mais jovem a subir ao pódio nesta categoria. Entretanto, isso também lhe proporcionaria 2 chances singulares na trajetória de qualquer piloto: automobilismo e mais latino-americano. Mas primeiro temos que falar sobre a escuderia Telmex. E é que no ano de 2002,
O empresário mexicano Carlos Slim Domit e o ex-piloto Jimmy Morales criaram um projeto para impulsionar o talento mexicano no automobilismo, com o sonho de, eventualmente, levar mexicanos às principais categorias do automobilismo mundial, incluindo a Fórmula 1. A academia já contava com nomes importantes como Memo Rojas Jr., Carlos e Rubem Pardo e Salvador Duran. Mas, no ano de 2004, foi integrado o nome de Checo Pérez. Assim, essa academia de talentos auxiliaria Checo, desde então, em sua escalada no mundo do automobilismo. Mas também para 2005. Checo e sua família perceberam que a única maneira de triunfar e alcançar os sucessos que sabiam que Checo poderia alcançar era dando o salto para o velho continente. Assim, Checo voou sozinho para a Alemanha, com uma passagem de avião buscando a oportunidade de evoluir e competir por mais prestígio. Ao contrário do que muitos pensam sobre o apoio da Telmex ao Checo, no início de sua carreira, era bastante limitado. Não eram bilhões para comprar os melhores assentos disponíveis em categorias inferiores, mas um pequeno apoio que Checo teria que fazer funcionar com sacrifícios pessoais. Na Alemanha, ele se mudou para Wilhelmsburg para competir na Fórmula BMW Allgemeiner Deutscher Automobil Club pela equipe 4 Speed Media, uma equipe pequena que lhe garantia uma temporada completa com baixo orçamento. Ele teve que morar no restaurante do dono da equipe, dividindo seu tempo entre a pista e ajudar no local. Porém, 2005 foi um ano muito produtivo dentro da categoria. Ele aprendeu a competir na Europa e terminou em 14º lugar no campeonato de pilotos nesta categoria, onde ele era o mais jovem de sua categoria e subiu ao pódio na primeira corrida do ano. Até então, foi o piloto mais jovem no pódio da Fórmula BMW Allgemeiner Deutscher Automobil Club e que permitiram que em 2006 ele repetisse na categoria com uma equipe melhor, que era a Allgemeiner Deutscher Automobil Club Berlim-Brandenburg. Nesta temporada, ele melhorou sua posição no campeonato, terminando em 6º lugar e somando 100 pontos. 12 pontos e 2 pódios a mais durante toda a temporada. Um resultado muito bom em uma das categorias mais disputadas do mundo naquela época. E para Checo, as coisas só melhorariam dali em diante. Em 2007, ele saltaria para o prestigioso campeonato da Fórmula 3 britânica na Copa Nacional. Um prestigiado campeonato da época, conhecido por catapultar pilotos ao mais alto nível do automobilismo. Se destacassem nesta competição, Checo participaria com a equipe T-Sport. O 2007 foi um massacre do piloto mexicano, que dominou a série de ponta a ponta, onde em 21 corridas conseguiu 14 vitórias, 5 pódios mais, 14 pole positions e 11 voltas rápidas. 376 pontos dominou e conquistou o título de forma esmagadora, sendo seu primeiro campeonato na Europa, que lhe permitiu no ano seguinte dar o salto para a classe internacional da Fórmula 3 britânica com a mesma equipe, a T-Sport. O mexicano disputou o título durante a temporada, mas terminou na 4ª posição do campeonato de pilotos. Somando em todo o ano, em 22 corridas, 4 vitórias, 7 pódios mais uma volta rápida e 195 pontos, que lhe renderam a 4ª posição na divisão internacional da Fórmula 3 britânica. Porém, o próximo passo do piloto mexicano seria crucial nas categorias de base do automobilismo. Desde 2005, havia surgido a GP2, uma categoria que buscava ser o último degrau na escada dos pilotos rumo à Fórmula 1. Séries que até 2009 havia catapultado quase todos os seus campeões, como em 2005 a Nico Rosberg, em 2006 a Lewis Hamilton e em 2007 a Timo Glock. Portanto, já havia se consolidado como a grande oportunidade de chegar à Fórmula 1 se conseguisse um grande resultado. E em 2009, daria o salto para esta categoria para competir no Serial Asiático e no Campeonato Europeu, usando a Copa Asiática como preparação para a estreia na Eurocopa. Com a ajuda da Team Arden, que era uma equipe de propriedade de Christian Horner, que também é o principal da equipe. Na Red Bull Racing, seu companheiro de equipe seria Eduardo Mortara. Naquele ano, terminou em 12º na tabela de pilotos, superando seu companheiro de equipe e somando 2 pontos ao longo da temporada. Pódios que ocorreram no circuito de Valência. No entanto, Checo e sua equipe sabiam da importância que a temporada de 2010 teria. Como era crucial obter um bom resultado no GP2,
se queria manter vivo o sonho de chegar à Fórmula 1 para este ponto, em particular da carreira de Checo. 2010 era o tudo ou nada, ou como se conhece no pôquer, o all-in nas aspirações do mexicano de chegar à Fórmula 1. Praticamente jogaram tudo. Em 2010, Checo assinaria com a equipe Vargo-Dax. Uma equipe que estava acostumada a lutar pelos títulos de pilotos, sendo uma das melhores naquele momento. Desde a primeira corrida, o mexicano mostrou suas intenções, tendo uma temporada de luta feroz pelo título de pilotos, contra o venezuelano Pastor Maldonado, em uma campanha muito disputada, onde com momentos históricos para o automobilismo mexicano, como vencer nas ruas de Mônaco, sendo o primeiro mexicano a fazê-lo em qualquer categoria. Conseguir mais 4 vitórias na temporada, 2 pódios a mais, conquistar uma pole position e 6 voltas rápidas para somar. 71 pontos que significaram para Checo o vice-campeonato da série, perdendo apenas por 15 pontos o título contra seu grande rival venezuelano naquela temporada. Apesar de não conquistar o título, no dia 4 de outubro de 2010, ocorreu um fato histórico para o automobilismo mexicano. E é que, nesse dia, a equipe Sauber de Fórmula 1 anunciava a contratação do piloto mexicano para competir na temporada de 2011 do circuito máximo do automobilismo. Pela primeira vez em 29 anos, um piloto representava o México na Fórmula 1, desde a última ocorrência, com Héctor Alonso Rebaque, em 1982. Naquele momento, Sauber era uma estrutura com história na máxima categoria do automobilismo, mas que recentemente havia sido recomprada pela equipe BMW, que abandonou a Fórmula 1 após o ano de 2009, por isso a equipe estava em meio a uma reestruturação que passou por um ano difícil, 2010. E não parecia que em 2011 seria muito diferente do que se tinha visto um ano antes. Porém, o time estava determinado a progredir nos próximos anos. E junto com Kamui Kobayashi, seriam os responsáveis por conduzir o Sauber nas próximas temporadas. Em 31 de janeiro, antes dos testes de pré-temporada, o Sauber C30 foi apresentado, com o qual Checo estrearia na Fórmula 1. Sabia-se que seria uma temporada discreta, levando em conta que o Sauber não estava para coisas importantes, mas essa temporada teve momentos muito notáveis. Em sua estreia no circuito de Melbourne, ele mostrou habilidade para conservar pneus, fazendo apenas uma parada e conseguindo somar pontos em sua primeira corrida na Fórmula 1, chamando a atenção do mundo de uma só vez, embora, infelizmente, a Sauber tenha sido desclassificada por irregularidades técnicas posteriormente. Com suas asas e a grande corrida que Checo Pérez havia feito para poder somar pontos, infelizmente ficou de mãos vazias. Embora, é claro, a grande exibição que ele fez, ninguém pôde tirar dele. Porém, também enfrentou momentos difíceis, como o acidente na classificação do Grande Prêmio de Mônaco, onde bateu na saída do túnel em alta velocidade. Um acidente onde o piloto não saiu imediatamente do carro e tiveram que ajudá-lo a sair dele. Houve muita incerteza em torno deste acidente. Mas, algumas horas depois, soube-se que Checo não teve lesões maiores nesse golpe, exceto uma forte contusão e uma lesão na perna que o fizeram perder a corrida de Mônaco, além do Grande Prêmio do Canadá. Mas sair ileso desse golpe foi provavelmente a sua maior vitória da temporada. 2011. Naquela campanha, seu melhor resultado foi o 7º lugar no GP da Grã-Bretanha, conseguindo somar nos circuitos da Espanha, Silverstone, Singapura, Japão e Índia, conseguindo ao longo do ano 14 pontos e terminar na 16ª posição da tabela de pilotos que lhe garantiriam um segundo ano com a equipe Sauber no ano 2012. E acreditem em mim quando digo que esta temporada é a que definiria que Checo Pérez teria muito mais a oferecer neste mundo da Fórmula 1. 2012 será lembrado como um dos anos mais emocionantes da história da Fórmula. Drama, níveis bíblicos, corridas dos sonhos, uma rivalidade que chegou até a última corrida da temporada, e muito mais. Mas nesta temporada, a Sauber teve um monoposto muito competitivo, o que foi visto diretamente a partir da segunda corrida. Checo conseguiu se classificar na 9ª posição naquela competição, mas no domingo a chuva caiu e causou estragos no circuito malaio. Nas primeiras voltas deste GP, ele e sua equipe acertaram ao colocar pneus de chuva extrema antes dos rivais.
Quando a chuva aumentou e os outros pilotos tiveram que fazer o mesmo, Checo avançou para o terceiro lugar naquele grande prêmio de uma só vez. A corrida foi brevemente interrompida, com bandeira vermelha devido à chuva. Mas, ao recomeçar, Checo disputava a vitória contra Fernando Alonso. Nas voltas finais, ele perseguiu e lutou intensamente com o espanhol. Mas, infelizmente, a poucas voltas do final, cometeu um erro ao tocar uma parte molhada do circuito e saiu da pista. Reintegrou-se sem grandes consequências, mas perdeu todas as chances de vencer. No entanto, obteve um resultado histórico para o automobilismo mexicano, terminando em segundo lugar no pódio. Para um piloto mexicano desaparecido desde o GP dos Países Baixos de 1971, essa não foi a única exibição de Checo em 2012. Voltou ao pódio no Canadá com uma corrida incrível, terminando em terceiro lugar e exibindo excelente tratamento aos pneus. Na Itália, após 12º, fez uma corrida histórica. Para terminar em segundo, mostrando-se agressivo, combativo, vencendo as Ferraris em casa e com um ritmo de corrida absoluto e incontestável. Foi tal o grande prêmio que Checo marcou na Itália, que até o próprio Niki Lauda, no pódio, o reconheceu e retirou seu icônico boné vermelho em respeito. A temporada de 2012 revelou Checo para o mundo, tornando-se um homem na grelha e que para muitos começava a pensar que o assento da Sauber estava começando a ficar um pouco pequeno para ele. Suas atuações chamaram a atenção das principais equipes da F1. A Mercedes o tinha como um plano B caso não conseguisse contratar Lewis Hamilton. A Ferrari queria dar-lhe um pré-contrato para promovê-lo à equipe em 2014, já que era membro de sua academia de talentos desde 2011. Mas antes de promovê-lo, queriam que ele adquirisse mais experiência, antes de passar para uma equipe de topo, já que consideravam isso muito necessário na formação do piloto mexicano. Mas uma dessas ofertas lhe oferecia a possibilidade de se juntar a uma equipe que, nas palavras de Alonso ou Hamilton, sempre te dava pelo menos um carro para vencer. Que era nada mais e nada menos que a equipe Vodafone, McLaren, Mercedes, já que Lewis Hamilton iria sair desta equipe. Em 2012, ofereceram ao mexicano a chance de substituir seu último grande campeão do mundo. Como diria Vito Corleone, de O Poderoso Chefão, fizeram uma oferta que Checo não pôde recusar, e isso incluía a oportunidade de ter um carro para lutar. A chance virtual de lutar pelo título de pilotos com a McLaren fez Checo assinar com a mítica equipe britânica para ser seu piloto na temporada de 2013 da Fórmula 1. Do que significava a estrutura, 8 vezes campeã do mundo de construtores. O que, em teoria, seria a primeira oportunidade de Checo com uma equipe que poderia dar-lhe as armas para lutar pelos títulos do mundo. E sim, a McLaren sempre dava aos seus pilotos carros para vencer. Mas, justamente em 2013, que coincidiu com a sua chegada, também coincidiu com o início do declínio da equipe britânica. Verão como um pouco de contexto? O carro de 2012 foi muito bem sucedido. Em muitas ocasiões naquela temporada, esse carro foi o mais rápido do grid, mas tinha sérios problemas de confiabilidade. Internamente, na McLaren, decidiram mudar toda a estrutura e revolucionar o carro de 2013 para ter algo novo. E supostamente ter uma plataforma mecânica mais ampla, visando melhores resultados. Mas isso só resultou no McLaren MP428, sendo um péssimo carro, com o qual nem Checo nem Jenson Button conseguiram fazer algo relevante na temporada. Conseguindo não somar nem um único pódio, nenhum dos dois pilotos, e terminar caindo até a 5ª posição do campeonato de construtores, atrás da equipe da Lotus. O problema é que também, durante a temporada, houve muitos desacordos entre a estrutura britânica e Checo Pérez, que infelizmente levaram a que, apesar de ter um contrato plurianual, Checo e McLaren separassem seus caminhos para a temporada 2014 da Fórmula 1. Situação que foi bastante desconfortável, porque anunciaram sua separação muito tarde na temporada, como para poder procurar algum outro assento no grid. Mas quando uma porta se fecha, outra imediatamente se abre. E a porta que se abriu foi a da equipe Force India, que pouco antes do início da temporada, anunciou que Checo Pérez seria o companheiro de Nico Hülkenberg para esta nova campanha, que coincidia com o início da era híbrida na Fórmula 1.
Com isso, iniciou-se a era de Checo Pérez na Force India, uma equipe de meio de tabela, que apesar das limitações econômicas, obtinha resultados bastante decentes. Checo, em seus 3 primeiros anos nesta equipe, com este carro, conquistou feitos importantes, como o pódio no Grande Prêmio do Bahrein, de 2014. Conseguir um pódio no GP da Rússia de 2015. Em 2016, teve uma temporada marcante, com 2 pódios, incluindo um em Mônaco. Até então, o melhor resultado de um mexicano na Fórmula 1 neste circuito. E outra, com um ritmo autêntico, conseguiu novamente subir ao 3º degrau do pódio no Azerbaijão, em uma exibição brutal do piloto mexicano. Entre 2014 e 2016, ele terminou em 10º, 9º e 7º lugar, respectivamente, na tabela de pilotos. Apesar dos rumores sobre a possível saída de Checo para outras equipes e interesse de algumas equipes top, ele acabou permanecendo na Force India. Mas, para 2017, seu companheiro de equipe mudaria, e agora ele teria que enfrentar seu maior rival que teve na Fórmula 1, o francês Esteban Ocon. Este rapaz estreou na Fórmula 1 em 2016, no meio da temporada pela equipe Manor. Mas este era o protegido da Mercedes que Toto Wolff conseguiu colocar na equipe indiana, em troca de um desconto substancial nos motores da estrutura. Evidentemente, Ocon queria mostrar muito à Fórmula 1, e desde a sua primeira temporada, mostrou que o trabalho em equipe não era particularmente o seu forte. No Grande Prêmio do Canadá daquela temporada, nas voltas finais, Ocon pediu à equipe que Checo cedesse a posição para que ele pudesse brigar pelo pódio, com o melhor ritmo que o mexicano nas etapas finais do GP. Mas Checo nunca quis ceder a posição ao ritmo de "se ele quer me ultrapassar, que me ultrapasse", Checo nunca cedeu. E ambos os carros terminaram em 5º e 6º, um bom resultado para a pequena estrutura, mas que ficou bastante aquém das expectativas de um possível pódio. E sim, Checo Pérez foi o primeiro a golpear nesta luta. Mas isso seria apenas o início do que mais tarde faria com que Checo e Ocon levassem essa batalha muito a sério. Ocon teve sua vingança pessoal no Grande Prêmio do Azerbaijão enquanto lutavam pelo pódio dos vencedores, já que Ocon fechou o piloto mexicano em plena reta, causando danos e fazendo com que ambos acabassem com suas chances de pódio. E na Bélgica, eles enfrentaram uma situação extremamente perigosa ao terem um contato na descida para a mítica curva de Orochi. Esses 3 incidentes levaram a um ódio mútuo na pista, e a dinâmica de trabalho da equipe mudou radicalmente com seus constantes confrontos. Em 2018, a rivalidade persistiu, mas com menos intensidade, apesar de Checo ter enfrentado uma situação desconfortável, que no final das contas acabaria salvando a estrutura que em breve deixaria de ser a Force India. Verão? Checo tinha vários pagamentos de salário pendentes, porque há muito tempo as finanças do proprietário, Vila Himalaya, estavam bastante delicadas. E financeiramente, esta equipe estava em ruínas. Em 2018, chegou-se ao ponto de não retorno, onde Checo teve que intervir como um credor para salvar a estrutura, processando essa equipe, para assim forçar a entrada em concurso de credores. E vender a estrutura para alguém que mantivesse a equipe à tona? Fazendo isso, a equipe foi salva, o emprego de seus colegas foi salvo, e permitiu a venda ao magnata milionário Lawrence Stroll, pai de Lance Stroll, que entraria como o novo proprietário, com a intenção de transformar esta equipe em uma estrutura vencedora mais cedo ou mais tarde na história da Fórmula 1. E as ações do Checo, sua veteranice, experiência e a grande contribuição financeira de seus patrocinadores permitiram que ele entrasse nos planos de Lawrence Stroll para sua nova equipe, rebatizada como Racing Point. E a partir de 2019, seria o companheiro de Lance Stroll na nova aventura do piloto mexicano. Porém, 2019 foi um ano de transição, e a estrutura não alcançou resultados expressivos. Contudo, para 2020, seguiriam um plano que poderia dar-lhe sucesso a curto ou médio prazo: comprar da Mercedes a maior parte das peças possíveis do seu carro de 2019 para montá-lo no da temporada 2020. Por isso, o carro daquela temporada seria chamado de Mercedes Rosa.
mas que representaria um grande avanço no desempenho dessa estrutura. No entanto, esse foi um ano muito duro para o piloto mexicano. Em 2019, ele fechou um acordo de 3 anos com a equipe, garantindo, pela primeira vez em muito tempo, um carro competitivo. Mas coincidiu com a pandemia que assolou o mundo, incluindo o mundo da Fórmula 1. Nesse processo, Sebastian Vettel e Ferrari anunciaram que seguiriam caminhos separados em 2021. Assim, Lawrence Stroll teve a chance de ter um tetracampeão mundial em sua equipe, que para 2021 se tornaria a estrutura oficial da Aston Martin na Fórmula 1. Apesar das contribuições de Checo para salvar a equipe e dar a Lawrence Stroll a oportunidade de comprá-la, e apesar do contrato que Checo havia assinado com a marca, acabaram contratando o piloto alemão e Checo ia acabar ficando sem um assento para a temporada de 2021. Parecia que a possibilidade de uma aposentadoria antecipada chegaria muito antes do que ele queria, após o ocorrido com a contratação do piloto alemão. O que para muitos poderia ter sido o fim, Checo usou como motivação para dar tudo nas últimas corridas de 2020, pois, apesar de as portas da Fórmula 1 parecerem fechadas, realmente não estavam totalmente. A Red Bull Racing, tetracampeã mundial, estava insatisfeita com o desempenho específico de seu piloto. Alex Albon e Checo, ao ficarem sem assento, foram consultados por Christian Horner sobre a disponibilidade para correr na equipe em 2021, mas antes de qualquer coisa, apoiariam Alex Albon até o final da temporada de 2020. Mas, se ele não melhorasse suas atuações, Checo poderia ser seu substituto e ter novamente a oportunidade de competir com uma equipe com potencial para ser campeã do mundo. Assim, o objetivo de Checo mudou radicalmente, ficando bem claro. Ele tinha que vencer o piloto tailandês de qualquer maneira se quisesse sua segunda chance em uma equipe top do grid. E na corrida ele estava vencendo, geralmente com seu modesto Racing Point. Mas apesar de quão duro foi para ele e de várias oportunidades que foram perdidas naquela temporada, o ano de 2020 também lhe daria a oportunidade de se exibir para todo o planeta. Durante este ano de 2020, ele já teve a oportunidade de adicionar um pódio no Grande Prêmio da Turquia, sendo uma das melhores corridas do Checo naquela temporada. Mas o 6 de dezembro daquele ano seria o dia marcado, na história, para que o mexicano conseguisse o que praticamente parecia impossível. 10 anos na Fórmula 1, tendo várias vezes a vitória à mão para consegui-la e não tendo conseguido fazê-lo. Naquele dia, o destino tinha lhe reservado a melhor atuação de sua vida. Seria realizada a segunda corrida do Bahrein naquele ano, mas desta vez no circuito perimetral. Checo teve um ótimo desempenho na classificação, largando em quinto para este grande prêmio. E a corrida começou com um Checo furioso indo para o ataque rapidamente, mas algumas curvas após o início. Seu grande prêmio daria uma volta de 180 graus. Leclerc tentou uma manobra arriscada e, ao frear excessivamente, colidiu com Checo Pérez, danificando seu pneu e forçando-o a abandonar a corrida na última posição. E o de Max Verstappen? Repentinamente, Checo caiu do terceiro lugar para a última posição. Mas sua frase mais famosa é "Never give up" ou "Nunca desista". E naquele dia, ele teria que aplicá-la. Mas, acima de tudo, acreditar nela. Após este incidente, do qual Checo sobreviveu milagrosamente, a equipe mudou a estratégia nos boxes durante o safety car. Desde a reinicialização, Checo ultrapassou rivais um por um, determinado a vencer. Para a volta 20, Checo já se encontrava na 10ª posição, e justamente a quem acabou encontrando na pista era Alex Albon. Checo tinha apenas um objetivo em mente. Tinha que vencer no circuito o tailandês a qualquer custo, se quisesse se agarrar à possibilidade do assento da Red Bull. E na volta 21, na Praça de Sakir, Checo sairia para matar o touro sem nenhum tipo de compaixão e piedade. No entanto, a coisa não iria ficar por aí. Checo avançou progressivamente até o top 5 do grid, mostrando novamente seu ritmo e sua incrível gestão de pneus. Após a segunda parada, ele ficou em 9º, atrás do companheiro de equipe. Porém,
os dois pilotos foram ganhando posições no grid conforme os demais paravam nos boxes. Neste momento, Checo poderia alcançar o pódio se ultrapassasse seu companheiro de equipe, e a Esteban Ocon, com quem, de uma maneira ou de outra, ainda tinha contas pendentes que precisavam ser acertadas. E na volta 51, ele se vingaria de Stroll e de seu pai, aproveitando-se de um erro do piloto. Mais um e Checo estaria no pódio. E o mexicano estava completamente aceso, fazendo com que na volta 57 ele despachasse seu antigo companheiro de equipe. Faltando 29 voltas para o final, Checo já estava na posição do pódio em uma aula magistral de sua parte. Mas, sem saber, essas manobras foram fundamentais para o que seria sua primeira vitória na Fórmula 1, pois, na volta 62, Jack Aitken teve um acidente na reta principal. O acidente deixou destroços no circuito, exigindo a entrada do carro de segurança para limpar a pista. Nesse momento, os dois Mercedes tinham o 1-2 na corrida. Porém, seu grande prêmio, repentinamente, serviu diretamente ao diabo. A tentativa de double stack falhou nesta manobra. A primeira parada foi ruim devido a uma troca de pneus lenta, causada por uma falha em uma pistola pneumática e uso de pneus incorretos. Isso atrasou muito o piloto finlandês na classificação, permitindo que Checo avançasse para a segunda posição. Seria muito difícil disputar a vitória com Russell na reinicialização, mas o mexicano queria tentar, embora no final o destino já tivesse ditado a sentença. A Mercedes errou com Russell, colocando pneus errados, resultando em um conjunto de rodas misturadas com as de Bottas. Por isso, ele teve que voltar aos boxes, fazendo com que esse erro da Mercedes deixasse o mexicano como líder do Grande Prêmio de Sakir. Russell veio a este Grande Prêmio para substituir Lewis Hamilton, com um único objetivo em mente: mostrar à equipe alemã que ele era uma ótima opção para o futuro. E por isso, não entregaria sua primeira chance de vitória ao piloto mexicano. Ao reiniciar a corrida, rapidamente ultrapassou Bottas, Stroll e Esteban Ocon para recuperar a liderança e vencer seu grande prêmio. Checo parecia ter que defender com unhas e dentes sua primeira vitória na Fórmula 1. O que seria a batalha do piloto mexicano contra o britânico, onde ambos lutavam pela sua primeira vitória na Fórmula 1. Mas eu disse, o destino já havia sentenciado, pois um furo obrigou Russell a voltar aos boxes, interrompendo a luta antes mesmo de começar, e fazendo com que apenas Checo tivesse que chegar à última volta, na 87ª como líder do Grande Prêmio, para conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1. E depois de persegui-lo tanto, em uma temporada cheia de incerteza, medo, suspense, depois de tanto tempo, acariciando esse resultado e nunca conseguindo. Ao cair a bandeira quadriculada no circuito perimetral de Sakir, Checo Pérez conseguiria sua primeira vitória no mundo da Fórmula 1. Certifique-se de que Checo está assistindo a corrida. A corrida. Se não houvesse mais Fórmula 1 para ele, poderia sair de cabeça erguida após isso. Ele trouxe de volta a vitória para o México após 50 anos, desde a última vez que um mexicano conseguiu. Ele tocou o hino nacional para todos. No circuito do Bahrein, Checo havia conseguido uma das vitórias que todo o mundo deseja: qualificar em uma boa posição, ter um problema que te mande para o último lugar nas primeiras voltas e recuperar até conseguir a vitória. Um fato praticamente histórico. A temporada de 2020 encerrou após a bandeirada final em Abu Dhabi, onde uma falha no motor tirou Checo da prova, o que poderia significar sua última corrida na Fórmula 1. Mas ele já havia provado seu ponto, e se esta fosse sua última corrida, era algo que já não estava nas mãos do piloto mexicano. Mais uma vez. Além disso, sua frase "Never give up" voltou a fazer sentido quando tudo estava praticamente perdido. Ei, Sérgio, bem-vindo à Red Bull. Obrigado, Lance, parabéns e bem-vindo à equipa. Obrigado, Richard.
Essa chamada e o final da temporada de 2020 marcaram o início da última etapa de Checo Pérez na Fórmula 1 por enquanto. A era com a Red Bull Racing, onde Checo poderia voltar a dirigir para uma equipe top. E com as armas para poder ser campeões do mundo da Fórmula 1. Checo garantiu um contrato de 1 ano para 2021, rompendo a tradição da estrutura de apostar apenas em jovens talentos. Mas, graças à sua atuação nele, conseguiu fazer com que lhe dessem essa oportunidade de mostrar seu valor. Infelizmente, a relação entre Checo e Red Bull teve seus altos e baixos. Como quando foi fundamental no primeiro título de Verstappen, segurando Lewis Hamilton para permitir que seu companheiro se aproximasse. Verstappen venceu pela primeira vez com a Red Bull e pela segunda vez em Baku, mantendo o ritmo do companheiro de equipe e resistindo a Hamilton. Subiu ao pódio no GP do México, sendo o primeiro mexicano a conseguir este feito em seu circuito de casa. Coisa que repetiria 1 ano depois, em 2022. Neste 2022. Também conseguiu a épica façanha de vencer no Grande Prêmio de Mônaco, história no automobilismo mexicano. Além de também vencer no circuito de Singapura, um dos mais difíceis do calendário. E em 2023, obter mais 2 vitórias. No circuito de Yedivaco, onde estas últimas lhe renderam o apelido de Rei de Baku e onde alguns começaram a chamá-lo de Rei dos Circuitos de Rua. Mas, infelizmente, essa história não tem um final feliz, pelo menos do lado do mexicano. A prioridade da equipe sempre foi Max Verstappen e Checo enfrentou dificuldades para dirigir um carro ajustado ao estilo do neerlandês. E em 2024, ambos tiveram sua pior temporada juntos. Em uma temporada onde Checo teve corridas muito complicadas, com acidentes, falta de ritmo e corridas. Checo Pérez se arrastava pela pista com o ritmo do RB20. Apesar da renovação de contrato até 2025, Red Bull e Checo decidiram separar seus caminhos, sem dar a oportunidade ao mexicano de poder ressurgir como a Fênix para a próxima temporada. Ele nem mesmo teve a oportunidade de se despedir dignamente da Fórmula 1. Portanto, sem que muitos soubessem, o 8 de dezembro, e com uma falha mecânica em seu monoposto, Checo se despediu da pior maneira possível. De uma vida de 13 anos na Fórmula 1 e de uma equipe a qual o mexicano praticamente havia dedicado sua vida. Infelizmente, isso ocorreu devido à data tardia. As circunstâncias forçaram o mexicano a abandonar a Fórmula 1 para a temporada de 2025. E embora ele tenha anunciado que isso não era um adeus e as oportunidades podem estar para voltar em 2026, Checo comentou várias vezes que só fará isso se considerar que as ofertas que receber pareçam atraentes para voltar ao mundo da Fórmula 1. Porque, independentemente do grande circo, finalmente está desfrutando de sua família, de seus amigos e de sua vida fora da categoria máxima. Uma vida que até agora nunca havia vivido. E que se decidir que esta vida é melhor do que o que a Fórmula oferece, definitivamente ninguém poderá reclamar. Em suma, a carreira de Checo Pérez é a de um piloto que sempre lutou desde o início. E que nunca parou de fazer isso até que deixou a Fórmula 1. Isso mostra que não há limites quando se trata de sonhar. E que mesmo sendo um latino-americano, em um mundo dominado pelos europeus, é possível alcançar o sucesso e uma longa e respeitável carreira dentro do circuito máximo. E tenha sido ou não a última corrida de Checo, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2024. A única coisa que posso dizer é que foi uma completa honra ter sido testemunha da sua carreira. Desde o dia que te conheci, quando competias na Fórmula 3 britânica, ter sido testemunha dos teus sucessos na GP2, de ter parado para assistir cada corrida, de madrugada ou de manhã, quando competias contra Pastor Maldonado. Ter presenciado cada um dos pódios conquistados na Sauber, ver-te pilotar para a equipe dos meus amores, ser testemunha dessa primeira vitória e todos os sucessos que colheste na tua era com a Red Bull. Jamais esquecerei a emoção que senti quando confirmaram que serias piloto de Fórmula 1, conquistaste tua primeira vitória ou venceste no circuito mais mítico do calendário. Mas, acima de tudo, que tenhas unido o meu país para domingo após domingo de corridas, ver-te competir no circuito máximo do automobilismo. Certamente a vida lhe deve uma despedida digna do que você representou por todos esses anos. E se quiseres voltar, será uma honra ver-te novamente na grelha mais exclusiva da Fórmula 1.
E se decidires que a família é a prioridade e não quiseres voltar? Só me resta agradecer-te por me fazer sentir bem, representado na Fórmula 1 como mexicano, por 13 longos anos. Só posso agradecer imensamente por todas as emoções. Checo e boa sorte no que o futuro lhe reserva daqui em diante. O teu legado na Fórmula 1 será o que motive outros pilotos mexicanos a buscar o sonho de permanecer e ter sucesso no mundo da Fórmula 1. E assim, encerramos um capítulo especial de O Caminho, dedicado à trajetória de Checo Pérez. Mas o que você achou da trajetória do piloto mexicano no automobilismo? Você acha que após 2024 vimos uma despedida do piloto mexicano do automobilismo? Ou você acredita que ele voltará em breve? Seja para a Fórmula 1 ou para alguma outra categoria do mundo das corridas? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido-os a nos seguir no Instagram e Twitter. Link na descrição. Nos vemos em breve para mais conteúdo neste seu canal de Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar. Até logo. Obrigado.